Yeah. Yeah. E neste primeiro episódio, nós queremos falar sobre um assunto que, inclusive, é o tema do nosso congresso aqui no CREio Flores, que é sobre Seja Livre. E para falar sobre esse assunto, nós chamamos hoje o nosso coordenador setorial, Leandro Carvalho. Ser livre, e aí, será que pode? Deve, né? Acho que realmente a palavra fala que foi para a liberdade que Cristo nos libertou, né? Que a gente não pode querer voltar a viver a escravidão. Então, acho que com certeza, parece fácil, não é? Mas nós podemos e devemos ser livres. Opinião, o que é ser livre? E como fazer para o adolescente ter a percepção dessa liberdade dentro do evangelho e do ambiente cristão? Tá. Eu acho que assim, né? A gente, esse conceito de liberdade, né? Acho que a gente vai falar um pouco sobre isso. Ele se tornou bastante dúbio nos nossos dias, né? A palavra vai dizer que se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E aí quando, né, a gente olha esse texto, né, tudo que eu preciso falar que é verdadeiro é porque tem alguma coisa falsa, né? Você vai comprar alguma coisa, né, você fala assim, não, mas isso aqui é verdadeiro mesmo, né? Exatamente, não é 35, né? Que seja a hora de falar assim, cara, porque pode ser que tenha um falso, né? Sim. Para mim, quando a palavra coloca ali e fala assim, ó, né, se pois o Filho vos libertar verdadeiramente, então existe uma liberdade falsa. Sim, sim. Né? Se existe a verdadeira é porque existe a falsa. Então, acho que para mim esse conceito de liberdade a gente precisa muito entender o que a palavra, né, nos orienta em relação a isso. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, nos ensina que a liberdade ela está em Cristo, né? Sim, sim. E para mim, assim, em que aspecto, né? Ela está em Cristo porque em Cristo verdadeiramente a gente não é escravo de nada. Hoje em dia, se você for olhar uma pessoa que tem algum vício, né, que entra até, principalmente no tema que vai ser o congresso de vocês, não, mas eu posso fazer isso, eu posso, não, beleza, você pode fazer, mas você pode parar de fazer? Essa é a grande questão, né? Parar de fazer, você consegue? Às vezes não consegue. Presa ao ato. Então você é tão livre, mas tão livre que você pode ser preso disso. Né? Eu acho que é um ponto também, né, refletindo sobre esse tema, será que nós somos livres da nossa própria consciência? Porque hoje se fala, não, olha, numa sexta-feira à noite, num sábado à noite, você sai, dá um rolê, passa da noite fora de casa e tudo mais, e no outro dia você é livre da sua consciência? O que a sua consciência fala para você? Então, assim, essa liberdade que nós temos, que nós vivemos em Cristo, nossa, ela é uma liberdade plena, leve, segura, que limpa a gente de todo o vício, de toda a consciência, né? De toda a má consciência. Então, acho que é muito importante a gente olhar um pouco para esse aspecto, né? E acho que a gente vai evoluir um pouco mais sobre isso aqui no bate-papo. E tem também aquela questão, né, como você bem trouxe, a pessoa é tão aprisionada àquilo, mesmo se sentindo livre, que não consegue sair. E nós não fazemos pela opção que já temos. Exato. É uma escolha. Sim, né? sim. E aí uma outra pergunta aqui que a gente tem o que mais tem tirado a liberdade dos nossos adolescentes? Porque a gente também quer deixar bem claro que a gente está tratando de assuntos do universo teen, né, do universo adolescente. Então, essa faixa etária, né, entre os 11 ali, 14 anos, até os 17 anos, o que mais tem tirado a liberdade dos nossos adolescentes? Você acha que jogos, mídias, pode ter alguma influência, até mesmo os pais? Olha, eu acho que assim, a gente vê que hoje tem uma ideologia por trás das coisas, né? Acho que se eu for olhar, né, claramente eu falei assim, a mídia, mas o Instagram não é uma coisa ruim, né? A internet não é uma coisa ruim. O que a gente está fazendo aqui é muito bom, né? Para as pessoas que isso vai chegar, para orientação, para conversa, entendeu? Para esclarecimento. Então, acho que eu coloco, né, que a mídia ela tem sido usada para uma agenda ideológica muito distante da palavra de Deus. E acho que esse é um ponto. Uma coisa que eu queria trazer é que, assim, né,
Quando numa conversa que a gente está numa pregação do Congresso do Creio, né, em junho, que a Vanessa Tanaka trouxe, ela falou algo que me marcou muito, que o diabo não é pai de nada, né? Ele não é pai de nada. A única paternidade que Deus entrega ao diabo é dar sobre a mentira. Falou assim, não, da mentira você pode ser pai, para você não ficar. Então, né, e tanto a gente falando que você é um mentiroso, né, é filho do diabo. Então, assim, existe uma agenda ideológica que coloca o engano, a mentira na cabeça, principalmente dos adolescentes. E como que essa mensagem chega para eles? Através da mídia. Eles se utilizam muito bem da mídia para que essa mensagem possa se chegar para eles, né, da forma como os adolescentes estão no Instagram, no TikTok, no YouTube, e aí isso acaba sendo um grande das emoções desse adolescente. Então, assim, eu vejo que hoje a forma como a mídia é usada, né, tão distante dos valores cristãos, tão distantes dos valores que nós aprendemos na palavra de Deus, ela, né, é um turbilhão na cabeça daquele adolescente. Né, e acho que isso acaba impactando e muito, né, a vida dele dentro desse universo, né, como essa agenda é utilizada. E aí tem uma questão que você coloca ali também, né, coloca como opção, que é a relação com os pais, né, que acho que isso aí já é até um capítulo à parte, né, porque a gente vê também que faz tanta diferença, né, adolescentes, pessoas, cristãos, crianças, que tem os pais na casa do Senhor, né, que você vê que em casa ali a palavra é falada, né, em Deuteronômio no capítulo 6, acho que nos versículos 4 a 9 tem uma orientação muito profunda falando de como nós temos que tratar os nossos filhos, né. Tem uma parte que, né, hoje a gente tem muitas traduções de Bíblia, mas uma das traduções diz, né, assim, olha, você precisa incutir, né, inculcar, falar com o seu filho sobre esta palavra no caminho, no campo, na cidade. Às vezes eu estou levando a minha filha na escola, né, e às vezes, sei lá, tá ali no carro e tá ligado em alguma rádio, alguma coisa, eu venho e falo assim, não, eu preciso colocar um louvor. Preciso colocar uma música. Sim. Sabe? Daqui a pouco a Mauri passa 3 dias. A Alice está cantando em casa a música que ela ouviu no carro. E a mente da criança é uma mente totalmente aberta. Esponja, né? Ela enxuga tudo. É até interessante você falar sobre isso, porque quando eu era criança, eu morava com a mãe e tal, ela fazia muito isso. Aí a gente estava conversando, assistindo um desenho, Dragon Ball, que a gente gostava de assistir na minha época. Que era pecado, né? Que era pecado. Adolescentes. Muita gente foi disciplinada aí por causa do Gohan. Por causa do Gohan. Eu chegava no meio do culto. Outra época, outra geração. Estamos falando das crianças de 2002. Uma geração já que o pessoal não conheceu. Não conheceu. E falando disso, eu lembro que, por exemplo, eu estava assistindo, eu e meus irmãos assistindo televisão, e minha mãe falava assim, vamos parar um pouquinho? Mas, por quê? Não, porque agora a gente precisa falar com Jesus, colocar o louvor do nada. E era os louvores antigamente, né, hoje, que worship. Era a Xerê Cavalhais, era as crianças colocavam e a gente ficava o dia todo. Impressionante. Esse passagem eram louvores maravilhosos. Assim, até hoje eu tinha uma identidade muito forte ali. Muito forte. E minha mãe, por exemplo, ela fazia muito isso. Não, vamos ouvir alguma coisa? Aí colocava pregação de algum pregador da época. Ou vamos ler Bíblia. Vamos, abrir, vai ler aí salmo tal. Aí a gente ficava todo mundo na mesa. E dava dias a gente estava recitando o salmo, estava cantando louvores, um louvor que nem a igreja mais não conhecia, mas a gente estava cantando, a gente estava louvando. Então é interessante você falar isso, porque hoje, querendo ou não, o pai tem uma grande influência, né, sobre a vida do filho. E incorporando isso, eu queria entender um pouco mais como foi a sua adolescência, né, nessa parte. Se seu pai teve alguma grande influência, como você viu seu pai, seu avô, que eles são pastores, como você pôde enxugar isso neles? Não, muito legal. Acho que você falou uma palavra assim, que é uma palavra super importante, que é a palavra influência. Adolescente, você que está vendo isso aqui, não fica chateado com a gente ama você,
mas o ser humano ele é influenciável. O adolescente, então, nem se fala. Né? Você não tem a sua concepção de mundo formada ainda, né? Então, assim, até alguns especialistas dizem, né, que nós somos o resultado das pessoas mais próximas que nós convivemos, né? Então, começa a andar com os especialistas e a própria palavra diz isso também, né? Então, se a palavra falou, a gente sabe que é verdade, né? Você começa a andar com gente que reclama. Daqui a pouco você reclama. Eu sempre, né, gente, eu gosto muito de contar história, então vocês me travam aqui, tá? Não, pode contar. Eu vou fugir da sua pergunta, se eu fugir, você fala assim, Leandro, volta aqui um pouquinho. Mas eu lembro que, quando eu estava na escola, acho que foi no terceiro ou no segundo ano, no ensino médio, não sei se adolescente você sabe que é ensino médio, se existe ensino médio ainda, né, mas no ensino médio, chegaram eu ia falar um casal de gêmeos, mas não é, né? Eram 2 meninos mesmo, irmãos gêmeos, na minha sala. E eles vinham, eles mudavam muito de cidade porque o pai deles tinha um cargo na empresa que às vezes de 2 em 2 anos, 3 em 3 anos eles tinham que mudar. Então, isso é um tempo em Campinas, um tempo em Santos e chegaram em Osasco, né? E aí, eu me coloquei no lugar dos meninos ali. Eu falei assim, nossa, chegou numa sala, né? Tipo, é uma sala que já vem formada há anos. E aí eles chegaram para estudar 1 ou 2 anos com a gente só, terminar ali o ensino médio deles. Quando eles chegaram, eu fui o primeiro a falar com eles, né? Eu fui lá me apresentar e tudo mais, né? O Leandro também, é o nome dele, e o outro é o Felipe. Eu comecei a conversar com eles e tudo mais, né? Aqueles meninos, por conta de uma criação, não eram cristãos nem nada, né? Acho que era uma família católica, mas por formação de valores, de caráter, eles estudavam mais, né? Eles se comunicavam de uma forma diferente, eles respeitavam as pessoas de uma forma diferente, né? Estava no momento decisivo ali de ir para a faculdade, né? Os planos deles de faculdade eram planos diferentes do que a maioria do pessoal queria. A maioria do pessoal, eu falei assim, eu vou estudar aqui, tipo, na faculdade mais próxima mesmo, se eu fizer aqui, tipo, tá bom, se eu trabalhar nessa empresa aqui, que normalmente todo mundo aqui que mora em Osasco trabalha, tá ok e tudo mais. Eles tinham uma outra cabeça. Delaine, que me ajudou demais. Você pode ter deles uma outra percepção. Eles me influenciaram positivamente, né? Então, o adolescente ele é muito influenciável. É por isso que a gente fala, né, que, poxa, olha o cuidado com a mídia, porque a mídia está te influenciando muito. A mídia vem de uma cultura de ostentação. Cara, então você precisa ostentar mais, né? A mídia vem de uma cultura de exposição do corpo, né? Enfim, não a mídia em si, mas a mídia é utilizada para isso. Tudo isso vai gerando o quê? Influência, né? E a influência, ela é esse caminho de mão dupla. Ela é para o bem, ela é para o mal. Falando, né, sobre meu pai, sobre meu avô, sobre a minha mãe, gente, eu falo mesmo, né, eu sou um grande privilegiado, né? Às vezes algumas pessoas falam assim, irmão, eu tinha tudo para dar errado, deu certo e tudo mais. Eu posso falar assim, irmão, eu tenho tudo para dar certo, se eu der errado, pode me bater, porque eu tinha tudo para dar certo mesmo. Pode treinar. Pode vir aqui tentando brigar comigo e falar assim, Leandro, você é burro, você tinha tudo para dar certo, deu errado. Então, da sua estrutura familiar, né? Exatamente. Assim, e aí não é nenhum mérito meu, entendeu? A gente não... Eu tô até lendo um livro que fala bastante sobre isso, né? Sobre relação com pessoas, então pessoas contornáveis, pessoas incontornáveis. Ninguém escolhe o pai ou a mãe, o irmão, né? Essas pessoas a gente não escolhe. Exatamente. Então, assim, graças a Deus eu tive esse privilégio, né? Tenho esse privilégio, né? Meu avô é pastor já há muitos e muitos anos, né? Pastorei há mais de 30 anos numa igreja do Ministério do Belém no interior de São Paulo. Meu pai também pastor por muitos e muitos anos, né? Foi pastor em algumas congregações aqui em Osasco, né? Tá lá agora há 8 anos com o meu avô, né? Ajudando ele. E aí, assim, hoje, né? Já se tem muito mais essa mentalidade, né? De um ministério juntos, né? A gente eu pelo menos não acredito mais no ministério do meu avô, no ministério do meu pai, no ministério da família, né? Principalmente no casal ali, né? Então, hoje eu vejo também o quanto a minha mãe foi influente nisso, e eles continuam sendo, mesmo eles sem saber, às vezes, isso que é o legal da influência. É verdade. Que ela gera impacto sem ser premeditado. Sem ser
ser premeditado. Essa palavra ser premeditado. É isso que, assim, da influência positiva, sabe? Isso, como eu disse, né, serve para negativa também, infelizmente, mas, assim, às vezes você não falou nada. Tem um pensador que fala, né, você prega o evangelho o tempo todo e, se necessário, você use palavras. Verdade. Então, porque às vezes a gente não vai ter nem a condição de usar a palavra, a gente não vai ter acesso, mas é uma atitude. Uma coisa que a pessoa viu e falou assim, nossa, é diferente. Então, assim, foi e continua sendo uma influência muito, muito grande. Eu, assim, a minha irmã uma vez, né, fez uma postagem, ela falou isso, meu pai nunca me mandou orar, né? Ele só orava mesmo. Que top. E é isso. Porque muitas vezes a gente quer ensinar para os outros aquilo que a gente não faz. No segundo tópico, né, falando de como, né, o que mais tem tirado a liberdade desses adolescentes, né, talvez pais presentes, pais firmados na palavra do Senhor, eles estão protegendo os filhos deles de uma maneira que eles não imaginam. Muito comum, assim, comum mesmo, normal até hoje, né, você vê meu pai lendo a Bíblia todos os dias. Hoje ele lê pelo celular, às vezes eu vejo ele lê pelo celular, mas já vi muito a Bíblia física, mas está ali. Então, assim, ele não fala nada, não fala, não existe, mas ele só faz ali, ele está sendo cristão da forma dele, né? O meu avô já vem de uma dedicação muito grande, assim, à obra do Senhor, assim, de ter planos, de ter sonhos, de construir igrejas, vocês foram lá e tudo mais. Então, assim, de implantar igrejas, ver o trabalho ter um crescimento, ter uma expansão. A minha mãe vem de uma... minha mãe é muito coração, né? Eu falo, minha mãe é exagerada em tudo, não sei se é de vocês é assim também. Então, minha mãe é aquela mãe, um beijo, mas é assim, você falou assim, mãe, vai estar indo aí 5 pessoas, né, para almoçar. Eu falei assim, quantos filhos? 20? Não, mãe, 10, quantos? 50? Que a comida vai ser assim, ó, farta e tudo mais, mas fala, mamãe é exagerada em tudo e no zelo pela obra também. Então você vê que ela, tipo, cara, que é sempre muito dedicada, não mede esforços, entendeu? Se sacrifica mesmo. Então, assim, essa influência, essa base familiar, né? Vou citar lá de novo que a Vanessa Tanaka, quando foi lá, falou, né? Falou assim, eu não tenho um testemunho ruim, eu não sou ex-nada, né? Eu não sou ex-nada. E adolescente, às vezes você acha que você precisa ser ex alguma coisa, cara, você não precisa. Bem-aventurado você, e eu gosto da definição de bem-aventurado do meu pastor, o pastor Zé Mário, que fala assim, irmão, bem-aventurado é mais do que feliz. Pensa em quem é mais do que feliz. É lindo isso, né? Adolescente, você é mais do que feliz se você, nasceu naquele berço evangélico lá, sabe o que a gente fala? Mas se você foi criado nos caminhos do Senhor, se seus pais te instruíram, se você passou por todas as salas da escola bíblica dominical, isso é uma alegria, talvez é um privilégio que você realmente nem sabe, né? Tudo, o quanto isso te protegeu, o quanto isso te ajudou. Finalizar esse tópico assim, né, pelo menos da minha parte, a palavra fala que nós somos o sal da terra, né? E o sal, quando ele é espalhado, né, ele dá sabor. Comer uma carne sem sal, né, uma batata frita sem sal, um hambúrguer sem sal, você fala assim, nossa, ou seja, o sal ele potencializa o sabor das coisas, de algo, né? Então, a gente precisa andar com a mente assim, que potencialize o que já tem no que já tem formado em nosso caráter. Se pai e mãe a gente não escolhe, amigo, esposa, esposo, né? A gente escolhe. Se parceiros de caminhada, isso a gente escolhe. E a gente precisa se cuidar dessas pessoas. Você falou assim, eu não sou ex-nada, eu também fui pessoa que nasceu de berço evangélico, porém eu tive muita influência de ímpios, né? Porque tem muita na minha família. Então, assim, eu cresci vendo que, por exemplo, fumar era normal. Falar palavrão era normal. Fazer certas coisas que para uma conduta cristã não é normal, para mim era normal. Aí vi um professor de escola dominical falando assim, mas fala palavrão errado. Por que é errado? Porque para mim era normal, era uma coisa comum de se ver. Quando eu cheguei na minha adolescência, essas pessoas tiveram mais influência. Então eu tive um certo período da minha adolescência que eu fiquei de fato fora da igreja, mas a influência da minha mãe foi maior. Como você falou, a gente precisa estar rodeado de pessoas que fazem coisas boas e, como a gente já disse, sem despretensiosamente, a pessoa te influencia. Como minha mãe fez, ela colocava louvores. E filho, vamos para a igreja hoje? Vamos. Aí começou assim, sabe, com pequenos convites.
Então, para você, adolescente, que teve uma influência de alguém não cristão na sua casa, na sua escola, primeiro analise a palavra, que é o nosso guia, a bússola é a palavra. Ouça seus pais, ouça seus líderes, ouça seu pastor e faça amigos e aliança dentro da igreja. Às vezes, se você não vai no culto ainda, né, por Jesus, você vai pelo amigo. E às vezes tem gente que vai até se escandalizar com isso. Meu Deus, Já fui muito gente, já fui. Vamos, a gente vai continuar acreditando nessa conversinha ou a gente vai assumir o que realmente acontece? Eu fui assim na minha conversão. Eu ia porque era músico. Quando eu me converti na adolescência. Então, o que no início me motivou? Os amigos. Eram formar os novos amigos, porque na escola os amigos não eram evangélicos. Então, quando eu conheci adolescentes, na minha faixa etária, que tinham um estilo de vida diferente, mas que me acolheu tão bem, me receberam tão bem, uma líder também maravilhosa, que entendeu os meus dilemas naquele começo, né? Porque a gente também tem muito cuidado com essa questão de igreja. Sim. A gente quer que um adolescente venha pronto, né? Muitas vezes. Então, ele veio aqui agora, ele se converteu agora, e ele já não. Vai demorar muito. Eu demorei muito até virar a chave, entender o que é cristianismo, entender quem é Jesus. É um discipulado. E o discipulado não é em um dia, uma semana, um mês. Uma vida, na verdade, né? Mas até essa chave virar, demorou mais de um ano, assim. Agora eu entendi de verdade. E você vê um ano? Foi um ano para eu entender que de fato. Uma experiência, né, de uma igreja que quando eu comecei a liderança lá, entendeu? Tinha um menino que era terrível, assim, sabe? Se vinha, sei lá, se entrava uma menina nova no conjunto, ele já ia lá conversar com ela, conversar com os meninos. Era baterista? Não era. Eu acho que ele tocava saxofone, né? E tinha hora que eu até assim, né? Eu falei assim, Senhor, tem misericórdia desse menino aqui e tudo mais. Mas ele participava de tudo, né? Tudo, assim, tudo que você marcava, ele estava. Gente, isso foi por anos. Ele estando ali, entendeu? Com o envolvimento dos amigos, gostava do ambiente, tá? Mas ele tinha uma questão familiar, que os pais dele não eram crentes. Aí era ele e o irmão. O irmão, a princípio, era muito mais envolvido que ele. Daqui a pouco o irmão esfriou, ficou só ele. E esse menino ficou. Em algum momento, né, o Espírito Santo o tomou de uma forma um pouco mais visível, porque acho que esse é um grande ponto também com os adolescentes, com qualquer pessoa. Sim. Gente, às vezes a gente não vai ser visível aos nossos olhos. E não é porque a gente não está vendo que não está acontecendo, amor. Verdade. Sabe, não é... Gente, eu vejo uma nuvem do tamanho do quê? Da mão de um homem. É isso. Às vezes não é. Mas Às vezes microfones e... Às vezes é. Às vezes não é. É quase imperceptível. E nós, como líderes, precisamos muito acreditar nisso, senão a gente vai se frustrar demais. Né? Primeiro, porque não é a gente que faz nada. No máximo a gente pode tentar ser um João Batista ali, vamos tentar abrir o caminho, né? Exatamente. Sim, talvez essa seja a nossa melhor definição. Mas acreditar, assim, eu não estou vendo, mas eu creio que está acontecendo alguma coisa aqui. E com esse menino aconteceu, ele nunca saiu da igreja, desde então. Um obreiro abençoado, casou naquela igreja, é pai, é uma bênção, é líder do grupo lá. Então, assim, quem diria? Isso, exatamente, né? Querer que o adolescente, assim, já não tem como, porque ele é um adolescente, né? Ele não vai estar pronto mesmo, né? E acho que entra a nossa questão de o quanto a gente vai investir aqui. Vanessa Tanaka vai ter que me pagar, porque eu estou falando muito o nome dela aqui. Mas, vamos marcar, não tem nada. Nossa, vai ser maravilhoso. E depois tem que trazer ela aqui para falar para vocês. Mas assim, acho que vocês vão se lembrar que ela contou aquela história lá da coruja, do pássaro lá que ela viu.
na árvore lá e que o bombeiro falou para ela, eu não vou contar a história aqui, tá bom? Você procura, chama a Vanessa aí e pede para ela. Manda pra ela. Como é que foi? E falou assim, olha, se você não tivesse feito nada, ele ia morrer. Gente, se a gente não fizer nada, alguém pode morrer. Exato. E pode morrer mesmo. Às vezes é uma palavra, é uma visita, é um abraço, é uma conversa, é um pouco de tempo que a gente vai dar para esse adolescente, para essa pessoa. Então, acho que assim, esse ponto né, de influência, de companhia, ele é muito determinante nas nossas vidas. Ele é extremamente determinante. Muito bom. E você falou da questão dos seus pais, das grandes influências que você teve. E você teve alguma dificuldade na sua adolescência? Tipo, não, minha alguns adolescência conflitos? foi perfeita, tá, pessoal? Assim, foi super tranquila. Nada de conflito interno, assim, você sempre teve essa... Sim, nunca briguei com ninguém, o meu Isso é relacionamento com os meus pais foi ótimo. Eu ia perguntando, é isso mesmo? É isso mesmo? Olha, o que me vem assim, eu tive uma... E para não falar que tem, mas claro, a gente vai evoluindo muito. Mas eu tive uma dificuldade com identidade muito grande lá na minha adolescência. De querer ser alguém que eu não era. Porque o que acontece? Na escola, descobriram que eu era filho de pastor. Aí começavam a me zoar. Então, eu comecei a me associar com amigos, né? Alguns deles até que estavam na igreja, mas que hoje, infelizmente, nem estão mais. Mas que, não eram crentes assim, não eram cristãos. Só que eram os caras mais badalados, que depois do culto... É ruim você sair do culto e as pessoas saírem para comer e você não ser chamado. Né? É por isso que, assim, de um tempo para cá, a gente como líder assim, o que a gente promove? Pessoal, vamos comer todo mundo junto aqui? Vem cá, sabe? Tipo, olha... Sim, é esfirra mesmo, coxinha aqui de festa, mas vamos fazer para todo mundo? Vamos tentar, sabe, tipo, reunir, agregar? Mas não é legal. Né? Eu sempre brinco assim, né? Tipo, não é legal no futebol você ser o último cara a ser escolhido ali. Não aconteceu isso comigo, mas também nunca foi muito bom. Mas, então, assim, eu me associei a amigos ali que não eram boas companhias e claramente por uma falta de identidade. De falta de identidade, imaturidade, coisas da adolescência, coisas que me prejudicaram, coisas que fizeram eu me envolver com pessoas que eu não deveria, eu ir para lugares que eu não deveria, eu comprar roupas que eu não precisaria, Sim. De marcas que eu não preciso, sabe? Essas coisas que... de mostrar mesmo, Exatamente. Uma aceitação naquele grupo. Então isso foi algo assim que ficou muito assim na minha mente e graças a Deus foi passando tempo, acho que é uma questão de maturidade também, você vai vendo e fala assim, eu não preciso disso aqui, entendeu, sabe? Não, isso aqui na verdade acaba não me fazendo bem, né? E aí o próprio que a gente falou, o próprio convívio com outras pessoas da igreja, ele foi fazendo com que eu fosse vendo o que é mais importante. Eu acho que é muito bom, né? Já puxando um outro ponto aqui, eu acho que nós convivermos em comunidade, é por isso que a palavra fala. A palavra é maravilhosa. Fala assim, olha, vocês não podem deixar de congregar, de se reunir. Sabe um dos motivos, assim, deve existir milhões de motivos para isso, né? Mas um dos motivos que eu acredito muito, amor, é porque assim, quando a gente convive no corpo, a gente vê as necessidades das pessoas. Sim. Perfeito. Então, hoje, muitas das vezes, assim, ainda mais quando você está, às vezes, numa liderança de um trabalho, você sabe quando você vai fazer um trabalho, dentro daqui que vai escutar a gente, você sabe quando você vai fazer um trabalho, você sabe quem não vai ter condição de pagar. Pelo menos por aquele momento. Sim. Mas a gente não pode deixar de fazer por causa disso. O nosso Deus, ele vai prover, ele sempre provê, e não vai ser dessa vez que ele não vai. Então, assim, converso muito com a minha esposa, né? Ela é psicóloga, e acho que o paciente mais difícil dela, que não tem alta nunca, sou eu, né? Um beijo pra ela, Carol, te amo, amor. Mas, assim, é isso, porque o bom do convívio no corpo é que, eu falo para você, amor, estar na igreja mostra sempre pra gente as necessidades. E a irmã que está sem mistura, sabe?
é o pai de família que, não está conseguindo, que está que está passando por um momento de dificuldade. Então, assim, você estar inserido no corpo, né, ele faz com que, dependendo das suas influências, ele faz com que você amadureça muito e a sua cabeça mude. Né? Então, eu sofri bastante assim, com essa questão de identidade. Vejo hoje que isso é um problema muito grande dos adolescentes, de nós não sabermos assim, né, quem somos, de não acreditarmos nisso, de não tomarmos posse. Gente, tem tanta promessa para nós aqui. Amém. Às vezes não é confissão positiva, não é otimismo, não é positivismo, não, é só promessa mesmo que ele já fez por nós, né? Então, assim, falando nisso, assim, só queria ressaltar uma coisa, né? Eu até vi isso no Instagram esses dias, né? Que quando o Instagram, né, ele lança aquela possibilidade das pessoas comprarem o selo azul, né? Que assim, ele arrecada bilhões de reais, de dólares, o que for assim, e aí a pessoa escreveu embaixo assim, tudo porque as pessoas querem ser algo que elas não são. Então, assim, olha como isso condiciona sabe, a gente a mostrar uma coisa que a gente não é. Então, essa questão da identidade, assim, na adolescência foi um grande problema. E graças a Deus, assim, o próprio Deus é tão misericordioso que ele foi, e nada contra, são pessoas, assim, muito boas, sabe? Tipo, que às vezes eu encontro até hoje e tudo mais, só tinha uma coisa, Dani, eles não serviram para ser meus amigos. Gente, vocês vão conhecer um monte de gente legal, sabe? Conta piada bem, entendeu? É divertido, é gente boa, é animado, só tem um problema, assim, não vai caminhar na fé com você. Não vai te chamar para ir para oração, não vai passar na sua casa para ir para EBD, não vai, sabe, falar assim, cara, vamos fazer um jejum, não vai. Mas é só esse problema, tá, pessoal? Só esse tipo de problema. Só ficar uma caminhada comprometida. É verdade, a gente fala de uma forma assim, até para deixar mais leve, né? Mas isso é muito sério. E principalmente hoje, né? Que tudo que essa ideologia, como você falou lá no princípio, que se utiliza da mídia, né, para divulgar, é o que quer fazer, desconstruir sua identidade. Então, tudo agora é relativizado. Quem é você? O que você quiser ser. Mas é isso que a palavra de Deus diz. Né? Então, a gente... E era justamente essa a próxima pergunta, mas eu que você gostaria também até que você aprofundasse um pouco. Como você percebe esses desafios atuais, dessa fase mesmo da adolescência, na sua percepção como líder? Também os desafios que a liderança enfrenta, né, nesse contexto todo, mas também como já fomos adolescentes em uma outra geração, há não tantos anos assim, mas tivemos uma outra geração que era diferente. Eu sempre falo, por mais que a gente tenha passado pela adolescência, não éramos tão bombardeados como essa geração atual é. Então é muito mais desafiador. Sim. Então, queria que você falasse um pouco a respeito disso, tanto para a liderança como também a visão do adolescente. Não, legal. A gente começou, eu já fui falando ali, nem me apresentei um pouco, mas soltei algumas coisas aqui no meio do caminho. Estou com 31 anos hoje, né? E a gente vai observando o conflito de gerações muito diferente, sabe? Gente, assim, nos últimos 10 anos, esse mundo, ele... Capotou. Exatamente. Capotou. Ele entrou numa velocidade, assim, sabe? Muito acelerado, né? Então, muita coisa aconteceu em muito pouco tempo. Né? Eu assisti uma pregação ontem do pastor Josué Brandão, um pastor que eu gosto muito de escutar e de aprender com ele, onde ele falava que, né, muitos anos atrás, a ciência ela demorava 50 anos para meio que dobrar o conhecimento que ela tinha atingido. Né? E agora diz que ela demora 9 meses para dobrar o conhecimento atingido. Né? A gente viu, até mesmo numa questão assim, falando positivamente da pandemia, há anos atrás, quanto tempo demoraria uma vacina? Né? Na pandemia foi uma questão de meses, claro, fazendo vários testes ali e tudo mais, mas em linhas gerais, né, a vacina trouxe pontos muito mais positivos ali, né, do que pontos negativos. Então, assim, tudo avançou demais. Eu comecei falando da habilidade ali só para dar uma visão para o pessoal.
E assim, o que os adolescentes da minha época queriam? E acho que da época de vocês também. Queria trabalhar de qualquer jeito. E de qualquer coisa. Boa noite, de qualquer coisa. De qualquer coisa. Gente, a gente estava louco para ganhar R$ 50 por semana, por mês, o que fosse, para que a gente pudesse. Não, isso aqui é o meu dinheiro, né? Olha, isso aqui eu não vou precisar pedir para o meu pai. Exatamente, de qualquer coisa. E era isso mesmo, né? Trabalhava em loja de amigo, em supermercado, o que fosse, né? Eu comecei a perceber que de uns tempos para cá, os próprios pais têm segurado os adolescentes, né? Dificilmente hoje, se você ver, né? E aí talvez nem seja mais um adolescente, né? Mas normalmente as pessoas estão começando a trabalhar com 18, 19, 20 anos. Então, não pelo Instituto da Criança e do Adolescente, né? E nem pela psicologia, porque esses institutos mostram que a adolescência pode ir até 21 anos, 22 e tudo mais, por essa questão do amadurecimento mesmo em si. Mas dificilmente você vê hoje um adolescente de 15, 16 anos trabalhando. Isso era extremamente comum na nossa geração, né? Era estranho alguém não trabalhar com essa idade. E aí eu acho que entra um ponto assim, que eu vejo como, né, um desafio muito grande, né, que eu tenho percebido, assim, conversando com os adolescentes, relacionando com eles, que tem sido o ambiente escolar, né? A pressão escolar ela aumentou absurdamente, né? A carga horária da escola ela aumentou também consideravelmente. Ou eles emendam ali aquele técnico, entendeu? Né? Então ele estuda, faz o ensino médio junto com o técnico, junto com o inglês, com o espanhol, com um cursinho preparatório. Cara, os pais dando uma sustentação, mas em contrapartida também com altas expectativas, sim, porque se eu estou poupando você de trabalhar, eu estou querendo um resultado. Assim, ainda que eles não falem, mas há uma expectativa. Com certeza. Assim, isso é um papo para outro podcast, até de um outro tema, mas eu sou pai, minha filha tem 2 anos, e gente, querendo ou não, você cria expectativas. Sabe, isso é muito complicado, mas é muito lógico também, sabe, sobre essa questão. Então, assim, só que eu vejo um ambiente escolar assim, muito, muito nocivo, assim, sabe? Muito ser adolescente. Nos dias de hoje, dentro de uma escola, não é fácil, não. Na minha época, não é mais fácil. E ainda com toda essa demanda de horas ali, tudo que ele está recebendo de influência, que volta àquela questão da influência, né? Como agora os pais ou os líderes tiram em um final de semana, em algumas horas da noite, não dá. A concorrência desleal. Não, exatamente. Na sua adolescência, eu tive uma certa influência dos meus amigos. E foi na adolescência essa virada de chave ou não? Eu acho que eu já estava caminhando um pouco ali mais para a juventude. O que aconteceu, amor? Com 18 anos eu tive o convite, né? Foi até do meu pai, né? Minha mãe era regente dos adolescentes na congregação que a gente congregava. E aí, né, eu já era muito envolvido ali. Eu já estava dando um passinho para trás. Gente, eu conto muita história, então vocês me cortam aí. Mas dando um passinho para trás, né? Ali, com 15 anos, eu comecei a trabalhar, efetivamente não parei mais, comecei a trabalhar na lojinha de um irmão da igreja, né, que vendia panetone lá e tudo mais. Trabalhei uns 6 meses lá, aí pela escola ali consegui entrar numa empresa. E aí deixa eu fazer um parênteses aqui rapidinho, só para... Gente, a igreja, o ambiente de igreja, o evangelho é maravilhoso. Em todos os sentidos. Eu lembro lá, como se fosse hoje, assim, eu fui fazer essa entrevista com mais 3 meninos. Os meninos tudo travado. Tudo tipo... A gente, em igreja, desde os cordeirinhos de Jesus, fazendo jogral, fazendo pé, fazendo gesto, matando Golias, entendeu? Sabe? Tipo, você chegava lá, não é que você é melhor do que ninguém, nós não somos, mas a sua desenvoltura. A geração, e essa geração atual tem agora muito problema com hierarquia, respeito aos mais velhos, ficar quieto na hora de ficar quieto. A igreja, gente, dá aula em ensinar a gente isso. Dá aula.
Quantas coisas a gente tem vontade de falar aqui. A gente falou, você é melhor eu ficar quietinho, deixa eu ficar aqui. Exatamente. Aí vem aquele pensamento, eu tô na igreja. E aí, olha que legal, Maria, porque aí depois você não está na igreja, você está no trabalho, mas o estar na igreja, porque, gente, é qualquer coisa que a gente pode falar para o nosso chefe. Nem para o nosso chefe, ainda que seja uma pessoa subordinada a nós ali dentro de uma hierarquia de empresa ou do que for, a gente já não pode falar de qualquer jeito, e tá certo, não pode mesmo. O ambiente de igreja, ele nos ajuda demais. Sim. Eles nos desenvolvem demais. Sabe, ele é uma bênção para a nossa vida como um todo. É verdade. Né? Então, assim, claramente eu vi ali, tinha 15 para 16 anos, tinha recém completado 16, tinha 16 anos e 2 meses quando eu entrei nessa empresa. Foi uma empresa muito boa, aprendi muita coisa lá. E eu percebi claramente isso. Claramente. E tanto é que assim, ó, eu entrei para ser office boy normal, ficar carregando caixa, entregando documento, entendeu? Tirando share, essas coisas assim. Tinha um contrato de 2 anos e eu ia ficar nessa área ali, na salinha dos office boys. A gente atendia várias secretárias executivas, né, dos executivos ali, então eu tinha muito contato com uma delas. Com 8 meses ela me chamou e falou assim, cara, você não quer vir para cá não? E aí eu fui para uma área que tipo, mudou a minha cabeça, mudou a minha mente, entendeu? Era uma área que tipo assim, cadê fulano de tal? Fulano de tal tá na Indonésia, fazendo um projeto lá, fazendo tal coisa. Fulano de tal tá de férias, aonde? Tá em Miami. Tipo, eu, mano, nunca tinha saído de Osasco, né? Total. Então assim, isso foi ajudando no amadurecimento. Voltando um pouco para essa questão desses desafios, eu vejo o ambiente escolar hoje como um ambiente, né, hostil para o adolescente, e a gente como liderança mesmo por eles, sabe? De, conversar, né? Gosto muito do trecho, né, de os discípulos, né, no caminho de Emaús, conversando com Jesus ali, e ali, né, fala que eles caminharam por cerca de 60 estádios, né? Acho que foi isso. Em algumas traduções dizem 11 quilômetros, né? Gente, uma caminhada de 11 quilômetros, a gente fala sobre bastante assunto. É uma caminhada boa. É uma caminhada. Então, assim, acho que aquilo mostra que, né, o coração das pessoas se abre, a conversa se abre quando a gente, né, gasta tempo para conversar, quando a gente caminha junto, né? Quem vê vocês, me vê e tudo mais. Esses dias os nossos pastores falaram um negócio muito interessante, né? Eu já vi o pastor Zé Amaro falando isso mesmo, que eu gosto muito do pastor Zé Amaro porque às vezes alguém pergunta para ele, você conhece fulano de tal? Aí o pastor Zé Amaro fala assim, eu sei quem é. Conhecer, não conheço não. É só a sabedoria que eu conhecer para a gente chegar lá, né? Viveu muito para entender isso aí. Mas é interessante, né? Sim. Eu sei quem é. Né? Conhecer, aí é bem mais de caminhar. Pois é. E aí, assim, a gente como líder, não só nós aqui, mas aonde quer que isso chegue, assim, a gente precisa ter, às vezes dá vontade, gente, de chegar rasgando mesmo. Às vezes, em algum momento, talvez seja até necessário, mas hoje eu vejo que é na exceção, não é que isso é exceção, não é regra. O ambiente está hostil, né? Eles são a fé colocada à prova o tempo todo, hoje em dia até por professores, né? Então eu acho que isso aqui é uma conversa muito ampla. Nós como geração, assim, eu falo com pessoas próximas, a igreja precisa atuar, né, urgentemente na educação escolar, nas crianças, entendeu? Sabe? Na proteção das crianças, para a gente ir crescendo assim, né? Realmente protegidos pela palavra do Senhor. Vai ser dentro de uma bolha, e quando ele sair da bolha, olha, né? Já me questionei muito sobre isso, entendeu? Mas quando ele sair da bolha, que a bolha tenha ensinado tanta coisa para eles, que eles não sejam esses adolescentes que entram na faculdade e desvia. Porque isso aí mostra que é um homem que construiu a casa sobre a areia, sabe? E esse definitivamente não é o nosso trabalho. Eu acho que assim, só para encerrar assim, esse tópico, né? Você comentou de liderança, mesmo sendo tão difícil, né? E a competição aqui de tempo sendo tão desleal, tão injusta com a gente, né? Acho que a gente precisa
usar todos os meios que a gente tem, grupo de WhatsApp, reunião no Meet, ler livro junto, ler a Bíblia junto, cara, fazer, por isso que assim, os compromissos pessoais de um líder, de uma líder, eles não podem, né, impedir que o adolescente seja abençoado de alguma forma. A gente precisa de equipe, precisa de pessoas, precisa de recurso, porque o trabalho precisa ser feito, né? E às vezes, se ele não for feito por mim, ele vai ser feito por uma outra pessoa que vai fazer melhor do que eu e está tudo bem, né? Então, eu acho que essa mentalidade servidora, né, e humilde da liderança pode ajudar muito esse adolescente a que ele não perca oportunidades, né? Porque se a gente não fizer nada, alguém pode morrer. E às vezes pode ser literalmente, né? Infelizmente. Verdade. Bom, e para finalizar, Leandro, então, já que o nosso tema foi sobre essa questão da liberdade e tudo mais que a gente tem no nosso meio com os adolescentes, qual conselho você deixa para os nossos adolescentes? O que você pode falar como líder aí já há 13 anos? 14 anos? 13 anos indo para 13 anos é um adolescente. E aprendendo assim, nossa, muito mesmo, não sei absolutamente nada, né? Só aprendendo mesmo. Eu acho que assim, né, é muito clichê o que eu vou falar aqui, mas a adolescência passa muito rápido. Mas muito, muito, muito rápido. É por isso que a gente se dói tanto, assim, às vezes, de igrejas, né, lideranças de igreja que não se ligaram ainda para a questão dos adolescentes, porque, assim, indiretamente você está sendo responsável pela perda de uma fase de uma pessoa na igreja, entendeu? É duro isso, né? É forte, não estou querendo acusar ninguém, não, mas é a realidade. Sim. Quando você coloca um adolescente de 12, 13 anos para conviver com um jovem de 25, você está matando ele. E chamando ele de jovem, querendo que ele seja um mini obreiro. Cara, você está destruindo a adolescência dele. E diferentemente de uma juventude, sei lá, que pode ir vou até estender, sei lá, dos 20 aos 30 anos, dos 20 aos 35, dos 18 aos 30, a adolescência são 5, 6 anos ali e acabou, passou, né? Então, assim, eu vou dar, né, se eu puder, né, falar, acho que talvez um conselho, né, é que o adolescente viva intensamente a fase da adolescência. É que ele realmente seja adolescente, porque ser adolescente é muito bom. É uma época que, querendo ou não, né, mesmo já tendo mudado muita coisa, mas ainda assim você tem menos responsabilidades do que na vida adulta, né? Então, assim, tem coisas que não chegaram ainda, né, até você não tem uma responsabilidade com uma família. Evidentemente, se você vem de uma história um pouco mais estruturada, tem adolescentes aí carregando pesos, né, carregando fardos bem complicados por conta de, às vezes, uma desestrutura familiar, que a gente sabe que acontece, mas no âmbito geral, né, então você tem menos responsabilidades, né? E é um momento maravilhoso. Você aceitou Jesus na sua adolescência, né? Quantas pessoas... Gente, a gente vai lá, né, na nossa igreja sede, né? Nós somos a Assembleia de Deus, o Ministério do Belém, e a gente vai lá no Belenzinho, nos batismos. 40% das pessoas que estão se batizando, normalmente a cada 2 ou 3 meses, acho que são 3 meses, se batizam quase 3 mil pessoas ali. Eu posso falar assim para vocês, não estou puxando a sardinha para a gente não tenho nada a ver com isso, né? Até a gente vai trabalhando no micro ali, né? Mas a gente vai trabalhando, quem vai trabalhando é Deus, a gente vai não atrapalhando Deus ali, né? Mas ele ainda mantém a gente aqui no negócio. 40%, 50% de tudo aquilo é adolescente, né? Então na sua adolescência você toma decisões tão bonitas, tão importantes, né? E a gente precisa viver intensamente essa fase. Ela é muito rápida, ela é muito gostosa, né? É uma fase que ela é para ser, não tem que ter peso, você não tem que se preocupar com um namoro numa fase dessa, entendeu? Não, cara, é a fase de você se conhecer, de você conhecer a Cristo, né? Sabe, de você buscar o seu batismo com o Espírito Santo, de você se firmar para que você possa se batizar nas águas, né? Então, eu assisti um podcast esses dias onde o pastor Hernandes Dias Lopes falava que a conversão dele foi na adolescência, né? Então, assim, a adolescência ela sempre foi alvo de grandes decisões, né? E é por isso que os nossos adolescentes estão sendo cada vez mais assolados ali com as questões do mundo, com as narrativas do mundo, com as ideologias do mundo,
com as influências, né, com a forma do mundo, né, que é colocar ali na vida deles. Então, acho que principalmente que eles possam viver. Queria trazer uma reflexão assim, muito, né, visível aos nossos olhos também, que quando nós olhamos para as Escrituras, a gente vê José, adolescente, Davi, adolescente, Daniel, adolescente, Sadraque, Mesaque e Abednego, adolescente. E se posicionando em ambientes hostis. A Bíblia não cita o nome da serva que trabalhava na casa de Naamã, mas fala claramente que ela era uma menina. Em 2 Reis, capítulo 5 ou 6, alguma coisa assim, deixa claro que ela era uma menina, uma adolescente, talvez até uma criança. Josias, uma criança. Então, gente, será que isso não mostra pra gente alguma coisa? Será que nós não temos algo para aprender com isso? Timóteo, um jovem. Sabe? Liderar um grande povo. Será que é coincidência, vai nisso? Tô ficando louco, assim, tô puxando sardinha para adolescente, para jovem. Impressionante. Então, assim, Deus tem coisa muito grande para fazer com adolescente e com jovem, com criança. Sabe? Mas muito grande. E como que ele vai fazer isso? Se a gente estiver vivendo da forma como ele quer que a gente viva. Né? Então, assim, a gente precisa, né? A adolescência ela precisa ser vivida, ela precisa ser curtida, ela precisa ser aproveitada. É por isso que aqui a gente ama acampamento, ama encontro, ama reunião, ama teatro, ama tudo que a gente pode fazer, se reunir e ser feliz e ter liberdade. Ter liberdade. E como é bom. Falar assim, cara, isso é muito bom. Sabe aquele negócio que você não quer que acabe? Isso. Os acampamentos. Aqui não tem, sabe, não tem ansiedade porque, ai, nossa, sexta-feira. Não, cara. Não tem aquele sentimento de que, nossa, graças a Deus, está acabando. Não, a gente fica triste realmente quando acaba. Exato. Porque você não queria que acabasse. Verdade. Existe todo assim, ainda com todas as portas que foram abertas, existe um preconceito muito grande em relação à igreja. Existem pessoas que não entram na igreja porque eles viram uma igreja pela televisão, porque alguém contou alguma experiência negativa. E claro que vai ter experiência negativa porque a igreja está cheia de pessoas, né? E, infelizmente isso vai acontecer se nós não vigiarmos através até de nós mesmos. Mas assim, eu vejo que a igreja de hoje é uma igreja muito diferente, né? E diferente para melhor, né? Não é que o mundo entrou na igreja não, tá? Cara, fica tranquilo. A única questão é que você achava que televisão era pecado, hoje tem 2 televisões dentro da igreja, dentro da sua casa tem 3, tem 4. Então assim, a gente está se limpando de algumas religiosidades que nos atrasaram, que nos atrapalharam muito, né? Então assim, igreja é maravilhoso, né? Principalmente se você pegar e falar, Senhor, me direciona para eu congregar na igreja que o Senhor quer, que o Senhor, né, orienta, onde eu vou poder servir, onde eu vou poder ser bênção, né? Então, assim, acho que como conselho, o adolescente precisa viver, curtir a adolescência, mas eu trouxe uma dica também, que eu não queria finalizar assim, sem poder trazer essa dica, tá? Que eu vejo muito, né, e nós até incentivamos os adolescentes, assim, o que você vai fazer de faculdade, o que você vai querer fazer, o que você vai querer ter de profissão e tudo mais, né, e é muito bom isso, mas de um tempo para cá Deus tem falado muito comigo sobre, né, não se moldar à forma desse mundo, né, e é aquele versículo mais conhecido do que, né, andar para frente, né, Romanos 12:2, né, mas quando eu meditava nisso, eu falei assim para você, isso aí tá tão já dentro, a forma do mundo está tão dentro da gente, e ele me deu esse exemplo, assim, os adolescentes hoje, os jovens, eles querem fazer administração, economia, gastronomia, psicologia, direito, o que for. Qual adolescente quer fazer teologia? É verdade. Ele quer ser médico, ele quer ser advogado, ele quer ser administrador, ele quer ser economista, ele quer ser... Que adolescente quer ser pastor? Qual adolescente quer ser pastor? Quer ser líder? E aí, assim, às vezes ela até, né, não, eu quero, mas depois, né,
Não, Eu vou fazer tudo isso aqui, deixa eu ser médico primeiro. Minha carreira. E aí, né, falei um pouquinho dele ali, mas o pastor Hernandes conta uma história, não sei se você já viu, relacionada à vida dele, no Espírito Santo, ele começa ali a ter contato com, né, com educação e tudo mais. E numa igreja, né, ele começa a conversar com um diácono, com um porteiro, assim. E aí, né, acho que ele queria ser político, né, tinha muita vontade de ser político, queria fazer direito, né. E aí tem uma hora que o porteiro pergunta para ele, mas e as coisas de Deus, né? Quando que você vai fazer? E aí ele fala assim, não, quando eu terminar tudo isso, né, eu faço. Aí eu vou para o seminário, né, de teologia, né, eu vou estudar a Bíblia. Aí diz que o porteiro, naquela simplicidade, sabe, para ele assim, jovem, você está invertendo as coisas. Você está colocando aquilo que é mais importante para depois e o que é menos importante para agora. Então, assim, sabe, adolescente, né, e irmãos, que a gente não venha a inverter as coisas, né? Eu sei que não é o padrão do mundo, mas talvez Deus tenha achado. Gente, eu acredito. Não é possível que num universo de 100 adolescentes, de 10, de 5, de 500, não tenha ali 5%, 10%, 15% que Deus não queira que sejam pastores, que sejam teólogos, que vão ser pessoas que vão impactar as nações através do Evangelho, que vão ser mestres na palavra, sabe? E não vai ser aquilo, eu sou pastor, não, tá, e pastor e o que mais, né? Não, eu sou pastor. Eu sou pastor só. Igual músico, né? Você também sofre com isso, né? Assim, então, assim, nós, né, acho que é um papel nosso de liderança, né? Mas uma dica para os adolescentes de a gente precisa tomar posse, esse conhecimento é nosso. Esse conhecimento é nosso, né? E para não ficar, né, para ninguém me criticar que eu estou contando o testemunho dos outros, né, para falar um meu assim, eu lembro claramente que eu tinha mais ou menos uns 22 anos, eu estava numa vigília, na nossa igreja sede, né, e a vigília acabava 4 horas da manhã, era 3h50, assim, sabe, tipo, e a vigília estava muito bom, eu tinha ido com uns amigos, mas eles já tinham ido tudo embora, né, que a vigília começava umas 10, 11 horas e ia até as 4, 3h50, assim, já orando assim meio para terminar. Deus usa a vida de um pastor, o pastor Railson, né? Eu estava, nossa, lá no final da igreja, assim, né? Ele pegou e falou assim, ali é o filho do pastor Jurandir, né? E eu vinha de uma semana muito complicada, né? Meus pais já não estavam morando aqui, né? Então você perde um pouco a sua base familiar aqui, né? Era meu primeiro ano meio que morando sozinho aqui, então você ia meio que se virando. E ele falou algumas coisas para mim, né? E no final ele falou um negócio que me marcou muito, que eu nunca vou esquecer. Ele falou assim, olha, e você pode ficar tranquilo, que Deus manda te dizer que enquanto você estiver cuidando das coisas dele, é Ele quem cuida das suas coisas. Você não precisa se preocupar com nada. Enquanto você estiver aqui, Deus está trabalhando lá. Isso mostra para nós que esse senso de prioridade não precisa existir. Se algum pai escutar e falar, mas vai estar incentivando meu filho então, a fazer teologia do que fazer medicina. Mas e se for o que Deus escreveu para ele? Um projeto de Deus para ele. Pode ser que não seja? Pode ser. Mas e se for? A gente vai deixar o padrão do mundo a moldar a nossa família? Então, como dica, que nós possamos nos aprofundar nas Escrituras, que cursar e se dedicar a um bom curso de teologia, um seminário de teologia, esteja dentro das nossas metas, né, principais. E pense um adolescente, sei lá, 16, 17 anos entra na teologia, começa a fazer, que bênção! Como ele potência, que potência, né? Potência, não sei. Sabe, que
quantos anos de conteúdo esse adolescente vai ter. Uma das épocas mais gostosas, assim, de quando, né, eu estava, né, ajudando ali, né, eu tenho muita dificuldade em falar que eu estava dando aula, né, porque eu realmente não me sinto nem um pouco preparado para isso, apesar de ter feito meu seminário e tudo mais, mas, gente, eu sou pobre e cego em número, de verdade. Mas uma das épocas deliciosas é que, assim, tinha aula, né, da escola bíblica, né, no domingo ali, tinha o tema, mas como eu estava fazendo a teologia, né, eu tinha aula na segunda e na quarta da teologia, eu sempre tentava separar 10, 15 minutinhos para compartilhar com os adolescentes pelo menos um pouquinho do que eu tinha aprendido na teologia aquela semana. Você tá. Tão maravilhoso que Você quer, exatamente, você quer propagar, você fala assim, olha, vi isso, achei muito legal, tive uma concepção sobre tal texto aqui que eu nunca tinha visto, entendeu? Tem esse texto aqui que todo mundo fala desse jeito, decorar errado, mas não é isso que está escrito. Né? Então, acontece muito, né? Quando a gente está aprendendo, a gente vê que não sabe nada de Bíblia, a gente vai aprender e para onde quer instigar os outros. Para onde iremos nós ou para quem iremos Para nós? quem? Né? Só para dar um exemplo, né? Aí Paulo foi lá e caiu do cavalo, né? No caminho de Damasco. Que cavalo, gente? Paulo mudou de nome. Hoje está complicado, né? Porque tem muita tradução, mas assim, nas que eu vi, eu não achei nenhum cavalo ali. E eu falava, assim, e gera até uma brincadeira assim mesmo, mas você fala assim, olha, mas é importante, então eu acho que isso é muito legal, assim, eu acredito muito nessa geração de adolescentes, mas muito mesmo, e eu acho que eles vão ser assim, revolucionários, de verdade mesmo, assim, eu acho que nada vai impedir eles de, claro, né, de repente ter profissões seculares, onde Deus também usará eles através disso, porque a gente precisa mesmo de todas as profissões lá, tudo que você faz, adolescente, qualquer coisa que você faz, dom que Deus te deu, você pode usar no reino. Qualquer coisa. O que seria de nós, pessoal, sem as cozinheiras do acampamento? Verdade. Mas nada. E talvez essa cozinheira, Mauri, ela nem foi proposital, tá? Porque se você é ligado, né, nesse ministério ali, conhece bastante. Talvez essa cozinheira, sabe quem ela é? Ela é uma mulher desprezada. Que viu os filhos crescerem, que não foi valorizada pela família, que não fez faculdade, e achou que ela não é nada, que ela não pode fazer nada por ele. Mas na igreja, mas Deus vem nos ensinar que no reino dele tem espaço para todo mundo. E às vezes você coloca ela lá 3, 4 dias, né? Você coloca ela lá, vírgula, porque às vezes ela pede para ir. E ali ela é extremamente relevante. E as mãos dela, que talvez ela olhava e não via com valor nenhum, são extremamente valiosas. Isso é lindo, o reino é maravilhoso, né? É lindo, né? Então, assim, eu realmente acredito que vem uma geração de adolescentes assim, muito diferente. Muito diferente que, assim, a gente vai ver eles tão novos, muito conhecedores da palavra, mestres mesmo da palavra, e que vai ser realmente uma bênção. Vivendo a adolescência como precisa ser vivida, com liberdade em Cristo Jesus, com tranquilidade, sem consciência pesada, sem vício, sem, sabe, leve, entendeu? E realmente profundos no fluir do Espírito de Deus. Sem perder a adolescência, né? Que bênção. Muito obrigada, Leandro. Que conversa maravilhosa, né? E a gente pode ver que essa é a verdadeira liberdade, né? Que Cristo nos chamou para sermos relevantes no reino dele e fazendo com isso tudo tanto amor, com tanto cuidado, mas com tanta tranquilidade, né? Como o Leandro também falou. Viver a adolescência, curtir a sua adolescência de uma forma plena, leve. Jesus fala, né, que o fardo dele, né, é leve. Então, com Cristo, sempre dá tudo certo. Então, muito obrigada, Leandro. Foi uma bênção ter o nosso líder aqui conosco, compartilhando. Saiu também muito edificado dessa conversa, né? Pode não parecer, viu? Mas Deus é maravilhoso. Ele fala conosco. Uma vez que a gente estava até conversando. Eu gosto de Deus, essas coisas, a simplicidade, sabe? E Deus fala assim também, nas coisas simples, né? Que essa mensagem venha produzir também essa edificação para a sua vida. E até o nosso próximo episódio. Pessoal, muito obrigado também, estou saindo impactado.
por essa conversa, que o Senhor possa te abençoar. Muito obrigado. Gente, curte, comenta, compartilha. Gente, é o nosso primeiro episódio, mas que o Senhor possa falar ao seu coração, que isso possa ter te tocado, você adolescente, você pai, pastor, que isso possa ter falado ao seu coração. Nós agradecemos, pedimos a oração de vocês. Deus abençoe. Yeah.